Pessoal, vamos extrair do texto do professor Adilão Ebulos o que eu quero que vocês façam a discussão, a pontuação. Primeiro, o princípio de interpretação constitucional. Esses princípios de interpretação do texto constitucional, eles são enunciados científicos, são elaborações do espírito humano no sentido, não é, de uma interpretação, de uma elaboração doutrinária. É a doutrina, são os teóricos do direito tributário que vão apontar quais são esses princípios. Eles servem para quê? Eles servem para ajudar o exegeta a entender qual é a mensagem inserida no texto da Constituição. Não é? Eu tenho um conjunto de mensagens que estão gravados na carne da Constituição. Então, estes princípios, eu posso até dizer que eles são enunciados científicos, não é? Elaborados pela doutrina. E eles vão ajudar todos aqueles que trabalham com o texto da Constituição em busca de direitos. O primeiro princípio aqui, utilizado como método de descortinamento das normas constitucionais, né? Porque vai haver um descortinamento destas normas a partir do candelabro metodológico dos princípios. O primeiro princípio, princípio da unidade da Constituição. Ele é também conhecido como princípio da unidade hierárquico normativo da Constituição. Ele serve para evitar contradições, harmonizando os espaços de tensão das normas constitucionais. O princípio da unidade privilegia o caráter uno das constituições, reforçando a unidade política do Estado, o pacto federativo, o vetor republicano e a separação dos poderes. Então, ele reforça exatamente aqueles princípios, né, norteadores do artigo 1º. O Estado democrático de direito, princípio democrático, o pacto federativo, porque nós somos uma federação, o Estado é federal, o Estado federal possui soberania, e há o vetor republicano e a separação dos poderes. A separação dos poderes que está no artigo 2º da Constituição. O Supremo Tribunal Federal, em nome da unidade da ordem jurídica, referencia não aceitar a tese de que existe hierarquia entre normas constitucionais originárias. As normas constitucionais, elas têm uma unidade, elas são uma verdadeira catedral, né? Funcionam como se fosse um só. O segundo princípio é o princípio da correção funcional. Ele é corolário do princípio da unidade da Constituição
a diretriz da correção funcional procura assegurar a supremacia da Constituição mediante interpretações que preservem a constitucionalidade das suas normas. Então, sempre a gente bate nessa tecla da questão da superioridade das normas constitucionais. A Constituição sendo aqui o paradigma para o nosso trabalho de intérprete. A Constituição sendo aqui a possuidora da supremacia. O princípio da concordância prática ou da harmonização. A meta desse princípio é coordenar, é harmonizar, é combinar os bens constitucionais que são conflitantes, evitando o sacrifício de uma norma em detrimento de outra. Então é uma medida metodológica, normativa, estruturante. O princípio da eficácia integradora ou do efeito integrador. Esse princípio mostra que o intérprete deve desenvolver um raciocínio eminentemente crítico e global da Constituição, para dela extrair a verdadeira finalidade das normas constitucionais. Por quê, pessoal? Porque a letra, ela está morta. Mas quando o intérprete examina, o espírito do intérprete, o pensar do intérprete, vai dar vida àquela letra. Nós podemos dizer que eu tenho uma lei, a letra da lei está morta, mas o exegeta, ele vai fazer com que aquela letra respire, com que aquela letra tenha vida, passe a ter exatamente a sua vocação. O princípio da força normativa da Constituição. Esse princípio já é muito conhecido por conta do livro de Hess. É uma metodologia, é uma hermenêutica bem já clássica, Quando duas ou mais interpretações possíveis surgirem, deve-se priorizar a que assegure maior eficácia, maior aplicabilidade e estabilidade às normas constitucionais. O princípio da máxima efetividade, ele é também denominado de princípio da eficiência ou da interpretação efetiva. O seu objetivo é a eficácia social. O intérprete deve trazer, deve dar à luz, deve extrair da norma constitucional a possibilidade objetiva de imprimir essa eficácia. O princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade. Esse princípio mostra que o intérprete deve ter bom senso, que o intérprete deve ter prudência, moderação. A prudência, o bom senso, a moderação são necessárias à exegese de qualquer norma
constitucional de qualquer texto, de qualquer lei. Esse princípio é largamente aplicado pelo Supremo Tribunal Federal nos diferentes setores da experiência jurídica. O princípio da conformidade ou da justeza constitucional. Ele é também chamado de princípio da interpretação das leis em conformidade com a Constituição. Desse modo, esse princípio mostra que deve prevalecer a Constituição como sendo o nosso paradigma. Todas as interpretações de lei ordinária, lei complementar, de decretos legislativos, tudo deve ser pautado pelo candelabro da Constituição. É um princípio até de conservação das normas constitucionais. Vamos ver agora as 3 técnicas apontadas por Bolos. Essas técnicas, elas são as ferramentas que vão auxiliar o intérprete na tarefa de descobrir o significado, o significante, as conexões de sentidos das normas supremas do Estado. As normas supremas do Estado, que é a Constituição do Estado Democrático de Direito, como diz o artigo 1º. O primeiro é a técnica da ponderação de valores. Ele é um recurso colocado ao dispor do intérprete para que ele avalie qual é o bem constitucional que deve prevalecer perante situações de conflito. Por seu intermédio, procura-se estabelecer o peso relativo de cada um dos princípios contrapostos. O segundo é a técnica da otimização de princípios. A otimização dos princípios é a técnica que permite ao intérprete extrair o que existe de melhor na substância das disposições constitucionais. E por último, a técnica da filtragem constitucional. Ela serve para que a Constituição seja uma verdadeira lente para a interpretação. Então deve ser observado a Constituição dentro da superioridade, dentro daquilo que a gente chama, ela é a norma possuidora da supremacia. E as outras normas, elas derivam da norma constitucional. Todos os institutos dos diversos ramos do direito terão como paradigma para a interpretação a Carta Maior, a norma constitucional. Com isso, nós vamos combater o cancro da inconstitucionalidade. Tá certo? Lembrando que o Supremo Tribunal Federal tem uma função importante, que é fazer o controle de constitucionalidade. Então, é a colenda corte que vai fazer o controle concentrado de constitucionalidade. E todo o sistema jurídico fará o que a gente chama de controle de constitucionalidade difuso.
Qual é o trabalho de todo juiz? É fazer controle de constitucionalidade difuso, enquanto o trabalho do Supremo, o trabalho da Colenda Corte, o trabalho do Supremo Tribunal Federal será o controle concentrado de constitucionalidade. Com essa síntese muito rápida, com essas informações, vocês vão fazer a leitura do texto, pontuar e apresentar essas ideias que foram objetivamente colocadas no texto de Adilano Hercules como sendo os princípios de interpretação da Constituição. Eles são caminhos, são ferramentas, tá certo? Esses princípios, eles não são normas da Constituição, eles são exatamente enunciados científicos, são metodológicos, são técnicos, que vai ajudar o exegeta a interpretar a Constituição. São enunciados científicos que advêm da doutrina. Obrigado por hoje.